Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do módulo de Eletrodinâmica. Hoje nós vamos falar sobre a corrente elétrica, que está associada ao movimento das cargas elétricas. Por isso, se você não assistiu a nossa primeira aula, que fala sobre as cargas elétricas, você pode estar assistindo clicando no card aí em cima. Bora começar? Das grandezas físicas fundamentais nesse assunto, não tem como a gente não considerar o tempo, que vai ser medido aqui no Sistema Internacional, é claro, em segundos. Também vamos considerar a carga elétrica, medida em coulombs. A letra que vai representar a unidade de medida é o C. A corrente elétrica, por sua vez, que vai ser a grandeza dessa aula, ela é medida em ampere. Depois eu vou dar mais uma ênfase nisso. E nós vamos introduzir também sobre a voltagem. A voltagem que está associada às pilhas, baterias ou também à tomada. Aquele famoso 220 volts ou 110 volts é um número equivalente à voltagem, tá? A gente utiliza o volt como unidade de medida, por isso 220 volts. A corrente elétrica, ela pode ser definida pela quantidade de carga que está passando pelo fio, tá? Então, imagina que nós temos uma quantidade de elétrons que estão se movimentando por um circuito. Eles estão se movimentando. Se a gente conseguir analisar a quantidade de elétrons que passou, ou seja, a quantidade de carga elétrica, dividindo pelo tempo, nós conseguimos calcular o valor da corrente elétrica, como está definido por essa fórmula. Essa fórmula aqui, onde a letra I significa corrente elétrica, a gente calcula colocando o valor da carga sem o seu sinal, tá? Muito cuidado. Se a carga for negativa, você vai colocar sem sinal. É isso que essas duas barrinhas significam. Essas duas barrinhas significam que depois que você colocar, o sinal some, tá bom? Então, tanto faz. Pro caso da corrente elétrica, se aquela carga for positiva ou negativa, tanto faz. O valor vai dar o mesmo, tá? Essas barrinhas significam módulo. E você vai dividir o valor da carga, então, pelo tempo. Quanto tempo demorou? Se você quiser e você vai querer achar a corrente elétrica em ampere, unidade de medida do Sistema Internacional, você precisa colocar aqui a carga elétrica em coulombs. E você precisa colocar aqui o tempo em segundos. Então, tome esse cuidado com as unidades de medida, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixei anotado aqui nesse canto a legenda da fórmula. Então, se você tiver dúvidas sobre a legenda da fórmula, você pode olhar aqui. Corrente elétrica é o I, carga elétrica é o Q e o ΔT é o intervalo de tempo. É claro que nós vamos anotar também as nossas unidades de medida ali do lado. Unidades de medida, então. A corrente elétrica é medida em ampere. Letra A maiúscula como símbolo. A carga elétrica, a gente vai trabalhar com coulombs. E o intervalo de tempo, a gente vai trabalhar com segundos dentro do Sistema Internacional. Fechou? Vamos falar um pouco sobre os circuitos elétricos agora. Então, rapaziada, é aqui que a magia vai acontecer dentro da eletrodinâmica. O nosso protagonista sempre vai ser o circuito. Então agora a gente vai trabalhar com um dos conceitos mais importantes desse conteúdo. Aqui eu representei um desenho de uma pilha, ou bateria gigante, né? Ficou bem desproporcional o desenho. Onde está conectado um fio condutor. Opa, aqui a gente tem uma coisa que está abrindo o sistema. Esse sistema está aberto, né? Você pode ver que é como se fosse um fio cortado. Já vamos falar disso. E aqui tem uma continuidade. Vai entrar nessa caixinha aqui. Ali vai ter uma conexão elétrica que vai alimentar ou não essa lâmpada. A gente não sabe, essa lâmpada está desligada, né? Pode ver que não está iluminando. E aqui o fio continua até chegar no outro polo da pilha. Opa, outro polo da pilha. Aí a gente já tem uma informação muito importante. Uma pilha é composta de dois polos.
de dois polos, um polo positivo e um polo negativo. O que significa positivo e negativo? O polo positivo significa que a gente tem uma falta de elétrons. E o polo negativo? O polo negativo significa que a gente tem um excesso de elétrons. Está sobrando o elétron ali. Tudo bem? Você pode perceber que o sistema, esse fio, ele não está conectado, ele não está fechado. Isso porque aqui a gente tem um elemento chamado de chave. A chave é responsável por abrir ou fechar esse sistema, autorizando que essa corrente elétrica passe ou não. Nesse caso, a chave está aberta, você precisa saber desse conceito. A chave está aberta e por isso a corrente elétrica não tem por onde passar, então não vai acontecer acendimento da lâmpada. Agora, se você aperta essa chave ou interruptor, é o que a gente tem na tomada para acender nossa lâmpada. Se você aperta, essa chave fecha o sistema. Um sistema fechado permite que a corrente elétrica passe. Tudo bem? Então pensa comigo. Aqui no polo negativo, a gente não tem elétrons em excesso, não está sobrando elétron. Então quando eu fechar o sistema, esses elétrons vão querer correr por aqui, até chegar no polo positivo. Quando eles chegam no polo positivo, eles estão chegando em um lugar onde está faltando elétron. Lembra, a natureza ela gosta do equilíbrio. Então é natural que quando a gente fecha o sistema, esses elétrons queiram completar essa corrida. Por isso surge o nome corrente elétrica. Tudo bem? Então da onde que os elétrons saem? Eles saem daqui e vão passar por aqui, caso a chave esteja fechada. Entretanto, é muito curioso, porque na verdade a corrente elétrica ela não sai daqui. Ela sai do polo oposto, ela sai do polo positivo e vem para cá. Esse é o sentido da corrente elétrica, saindo do polo positivo. Isso é muito importante. Você precisa saber. Da onde que a corrente elétrica sai? Ela sai sempre do polo positivo, em direção ao polo negativo. Ao contrário do movimento dos elétrons. Mas por que isso? Porque é um sentido convencionado. Os físicos disseram, é assim que nós vamos convencionar. Todos vão fazer desse jeito. Embora os elétrons corram por aqui, a corrente elétrica ela é criada no sentido contrário. Tudo bem? É estranho mesmo, mas você precisa saber. Essa pilha ela é responsável então por criar a voltagem, que também pode ser chamada, você precisa saber esse nome também, de diferença de potencial. Diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Se é a pilha que faz a diferença de potencial, é porque a gente tem uma diferença entre os polos aqui. São esses polos que criam essa diferença. E é por isso que a gente vai ter o surgimento da corrente elétrica. Agora, você também precisa saber que tem mais um nome. Aqui está cheio de nome, né? Além de voltagem de dp, isso pode ser chamado também de tensão. É tudo a mesma coisa. E o Enem gosta muito desse nome tensão, porque a gente usa esse nome no dia a dia. Agora a gente vai fazer uma representação desse circuito da forma que a gente vai usar nos exercícios de fato. A gente não vai desenhar dessa maneira aqui, dá muito trabalho, eu fiquei um tempão fazendo essas pinturas aí. A forma que nós vamos utilizar nos exercícios e que vai aparecer no Enem para vocês é desse jeito aqui. A fonte de tensão, que é a pilha, que pode ser uma bateria, que pode ser a tomada, essa fonte de tensão, ela vai ser representada por dois risquinhos. Então, essa pilha está do lado esquerdo, eu vou representar aqui do lado esquerdo um risco maior e um risco menor. Por que tem um risco grande e um pequeno? O risco grande simboliza o polo positivo e o risco pequeno simboliza o polo negativo. Agora nós vamos representar o fio, é claro. Ele está saindo aqui do polo positivo, vai ali para cima.
vai vir para a esquerda, vai descer, aonde nós temos a chave. A chave vai ser representada do mesmo jeito. Vai descer para cá, vai chegar aqui, e aqui nós vamos ter dentro da lâmpada, essa lâmpada, ela representa um resistor. É um novo elemento do circuito. Elemento do circuito? Sim, elemento do circuito. Aqui nós temos a chave, é um elemento do circuito. Aqui nós temos a fonte de tensão, elemento do circuito. E aqui dentro dessa lâmpada a gente tem um fio enroladinho, que a gente chama de resistor. A função dele é resistir a passagem de corrente elétrica. E no caso, como esse resistor é feito de tungstênio, é um metal incandescente, quando ele esquenta, quando ele resiste à passagem de corrente elétrica, ele acaba liberando fótons, que é o que vai criar esse efeito de iluminação. O resistor, esse elemento, a gente representa assim no circuito. Continua o fio até chegar no polo negativo. Então essa é a representação desse circuito aqui. Tudo bem? Antes de fazermos o nosso exercício, eu quero que vocês fiquem muito atentos com isso aqui. Esse é o pulo do gato desse conteúdo. Junto com as unidades de medida, é muito comum que apareçam prefixos, letras que vão atrapalhar você na hora de fazer as contas, mas você vai ficar esperto, você vai perceber que o K, na verdade, ele não é uma letra. O K, na verdade, é um número. O K significa 10 na 3. Tudo bem? Então, onde você vê o K, você vai substituir por vezes 10 na 3. A mesma coisa o Mzinho. Quando o Mzinho aparece na frente de uma unidade de medida, isso, na verdade, é um prefixo. Professor, mas isso não significa metros? Gurizada, muito cuidado. As letras aqui, dependendo onde elas estão, né? Se ela for a unidade de medida, se tiver tipo assim, ó, 5m, simplesmente assim. Opa, então isso aqui é uma unidade de medida, a gente está falando de metros. Agora, o que pode aparecer para vocês é isso aqui, ó, 5mc. A unidade de medida desse número, na verdade, é o C, é o coulomb. Isso aqui está na frente da unidade de medida. Por isso que é prefixo. Pré é antes. Isso aqui, na verdade, significa um número. Significa quanto? 10 na menos 3. Então, na verdade, esses 5 milicoulombs, na verdade, não vale 5. Na verdade, a gente vai apagar aqui. E na hora de usar na fórmula, você vai colocar 5 vezes 10 na menos 3. Como você vai ver no exercício depois. E não se esqueça, esse prefixo aqui que aparece muito para carga elétrica, ele significa 10 na menos 6. Agora sim você está pronto para o nosso exercício. A corrente elétrica é calculada pelo módulo da carga dividido pelo tempo que demorou. Vamos ver se a gente tem tudo que precisa? Para calcular a corrente elétrica, que é o que ele pediu, eu preciso do valor da carga. A gente tem o valor da carga, lembrando que carga elétrica, se você tiver dificuldade para encontrar qual valor é, a carga elétrica é sempre medida em coulombs. Tem algum número aqui que está em coulombs? Não temos. Significa que a gente não tem essa grandeza aqui. Agora, o tempo nós temos? O tempo nós temos. O tempo está aqui em cima, 6 minutos e 40 segundos. Só que você sabe, o tempo tem que ser medido em segundos. Então a gente vai fazer essa conversão para segundos, para depois a gente colocar aqui no lugar do ΔT, que é o intervalo de tempo. Então vamos montar aqui uma regra de 3 para fazer essa conversão. Eu sei que... Lembrando que na primeira linha da regra de 3 eu sempre coloco a proporção conhecida. Eu sei que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Agora eu vou colocar o que eu quero descobrir.
Muito cuidado para não colocar 6,4, tá? Esses 40 segundos já estão em segundos, então ignora ele. Nós vamos primeiro passar os 6 minutos, para depois utilizar o 40 lá. Então, 6 minutos é a mesma coisa que x, eu não sei. Ah, professor, mas é mais fácil multiplicar por 60? Ou contar nos dedos? Sim, é mais fácil, mas eu preciso que você saiba fazer essa regra de 3, porque é uma regra de 3 que é usada em qualquer unidade de medida da física. Na primeira linha, coloca o que tu sabe. Na segunda linha, coloca o que quer descobrir. Multiplica cruzado, sempre começando pela diagonal que tem o x. Então, 1 vezes x vai ser igual a x, que é igual 6 vezes 60. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 6 vezes 60 dá 36, com 0,360 segundos. Beleza? Agora faltou a gente agregar esses 40 segundos aqui, né? Então, 360 mais 40 vai dar um total de 400 segundos. Esse aqui vai ser o nosso tempo. É isso aqui que vai entrar aqui no ΔT, no intervalo de tempo. Beleza? Agora nós vamos ter que pensar um pouquinho mais aqui na carga elétrica. Ué, cadê a carga elétrica? A carga elétrica, ela não foi dada, mas a gente sabe que existe uma fórmula para fazer o cálculo da carga elétrica, que é essa fórmula aqui, Q igual N vezes E. E se você não lembra dessa fórmula, vamos relembrar agora. N é o número de elétrons em excesso ou falta. E o E é a carga elementar, uma constante, um valor fixo, que vale sempre a mesma coisa. Vamos substituir e calcular? A carga elétrica, então, ela é o número de elétrons em excesso ou falta. No caso, a gente tem elétrons em excesso, né? Então a gente vai colocar negativo. Menos 3 vezes 10 na 20. E esse E aqui, quanto que ele vale? O que que ele é? Esse E é a constante. Deveria estar escrito no exercício, tá? Eu não coloquei ali, porque é um valor conhecido nosso. Mas no teu vestibular, na tua prova, vai ter que aparecer essa constante aí. 1,6 vezes 10 na menos 19. Vamos resolver essa equação multiplicando os dois números aqui. 3 vezes 1,6. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar menos 4,8. Ué, e essas duas bases 10, o que a gente faz com elas? Vamos fazer a multiplicação de base 10, né? Quando tem duas bases 10, a gente repete a base 10 e junta os expoentes. 20 menos 19 vai dar 1. Você poderia deixar sem expoente se quisesse, porque quando não tem expoente. Agora a gente vai trabalhar nessa fórmula aqui. Então vamos lá, vamos substituir o valor da carga elétrica, que a gente já calculou, né? Lembrando que a unidade é em coulombs. Carga elétrica, lembrando que você pode sumir com o sinal dessa carga, né? O módulo está mostrando isso, então a gente não vai colocar o menos. Vai ser então 4,8 vezes 10, não, dividido, intervalo de tempo que é 400 segundos, a gente fez ali no campo. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar o seguinte, que I é igual a 0,012 vezes 10 na 1 ampere. Da onde que surgiu esse 0,012? Ele surgiu da divisão entre o 4,8 dividido por 400. Você só vai dividir 4,8 por 400, vai dar 0,012. E esse 10 na 1 eu escrevo novamente. Agora, essa resposta poderia estar sim nas alternativas, ou ela poderia estar também desse jeito aqui, ó. 1,2 vezes 10. Vamos ver quantas casas pulou aí, ó. 1, 2 casas a vírgula pulou. Então a gente vai descontar 2 no expoente aqui. Vai ficar
10 na menos 1 ampere. Nesse segundo exercício, eu trouxe algumas alternativas para a gente dar uma brincada aqui. Então vamos começar. Por um fio de cobre, passaram 7 milicoulombs de carga durante 2.000 segundos. Assinale a corrente elétrica. Trouxe algumas alternativas aqui. Vamos começar pensando qual que vai ser a fórmula que nós vamos usar para resolver esse problema. Note que a pergunta na questão é sobre a corrente elétrica. Então a gente já pensa quais são as fórmulas que trazem a corrente elétrica. Consideramos aqui que a gente tem um valor de carga. Como que eu sei que isso aqui é um valor de carga? Ele está falando, mas se não falasse, aqui traz a unidade coulomb. Lembra, esse mzinho aqui é um prefixo, ele não é uma unidade necessariamente. E também temos um tempo. Isso aqui vai invocar essa nossa fórmula aqui, que a corrente elétrica pode ser calculada pela divisão entre a carga e a variação de tempo. As nossas unidades estão todas bonitinhas? Nota que o tempo ele está bonitinho, ele está em segundos. Só que a gente vai ter que fazer um ajuste aqui na carga. Qual que é o ajuste que nós vamos fazer aqui na carga? Nós vamos passar ele para coulombs. No lugar do M, o M não é uma letra, o M é um número, na verdade. A gente vai substituir pelo valor que ele vale de verdade. Quanto que ele vale? 7. O M vale 10 na menos 3 coulombs. Então, esse aqui vai ser o valor que a gente vai colocar ali. Tudo certo as unidades? Agora sim, podemos começar a resolução. Vamos substituir aqui, ó. No lugar da carga, então, 7 vezes 10 na menos 3. Dividido pelo tempo, que vale 2.000. 7 dividido por 2.000, nós vamos encontrar 0,0037. Então, fazendo essa divisão, 7 por 2.000, nós vamos chegar aqui, ó. Zero vírgula 0035. Lembrando que falta esse 10 na menos 3 aqui que a gente mantém. Nós podemos passar isso aqui para notação científica, né? No primeiro exercício eu não passei, agora eu vou passar com mais detalhes aqui para vocês. Como que a gente vai passar isso para notação científica? Localiza a vírgula, conta quantas casas pula para ficar só um número antes da vírgula. Vamos pular 3 casas. Então vai ficar assim, ó, 3,5 vezes 10. Quantas casas eu pulei? Pulei 3. Só que isso aqui era um número muito pequeno. Por isso que esse 3, na verdade, vai ser negativo. Esse 10 na menos 3 eu vou repetir aqui embaixo. Gente, claro, aqui você pode achar que já está a resposta ali, mas você vai ver que não temos, né? Então, por isso, vai passar para anotação para ver se melhora a nossa resposta aqui. Agora a gente vai juntar as duas bases de 10. E vai ficar 10 na menos 6 ampere. Tudo bem? Qual é a resposta? Vai ser a letra C. Perceba, não tem nenhuma base 10 na resposta, não tem. Só que você sabe que esse símbolo aqui, ó, o micro, na verdade é esse valor numérico aqui. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Por favor, se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, deixe o like aí no vídeo e vamos continuar estudando, vamos para a próxima aula. Valeu!